bom dia. Bom, seguinte, todo segundo domingo do mês, de cada mês, eu acredito que muitos já sabem, né? O que nós temos? A ceia, ok. Porém, ela acaba sendo, muitas vezes, dentro dos temas das séries, um anexo da mensagem, certo? Faz parte. E aí, no final, nós damos uma atenção à ceia. Mas, em alguns momentos, como hoje, nós separamos a mensagem para falar sobre a ceia, que eu acho importante. Primeiro, para nós mostrarmos o valor que ela tem. É um valor que não dá para mensurar. E nós queremos, com esse texto hoje, explicar um pouquinho do conceito, de onde surgiu essa história. E, segundo, porque tem gente que chega aqui e não sabe, né, o que é a ceia, se pode tomar ceia, se não pode. Pastor, mas eu estou chegando agora, eu venho de outra igreja, eu estou com um problema na família, enfim. Como é que eu faço? Tomo ou não tomo? Tomo metade? Como é que fica? Brincadeira. Mas esse animal que aparece aí, que eu quero falar sobre ele, nós pregamos sobre isso não faz muito tempo, ano passado. Talvez você até se lembre. Mas é uma figura, né, que vai... ele vai prefigurar, né, nele a pessoa de Jesus Cristo. E Deus, na sua soberania, sabedoria, quando do pecado, da entrada do pecado no mundo, nós vemos Deus já com graça providenciando um remidor, um salvador, um substituto para trazer redenção. E a ceia é um símbolo desta redenção na pessoa do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Nós vamos olhar para esse animal apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Nós acabamos de comemorar, né, ou lembrar, no feriado do dia 7 de setembro, a independência do Brasil. E é famoso no detalhe da história, né, da independência, a frase independência ou morte. E quando nós olhamos para essa mesa, nós vemos isso aí. De certa forma, nós vemos que alguém teve que morrer para dar a outros a independência sobre o pecado. Então, aqui é a independência pela morte. E eu espero que você já seja livre hoje, possa se alegrar conosco ao celebrar a ceia. Se alegrar pela independência que Jesus te dá do pecado. O pecado não mais terá domínio sobre você, porque você não mais está debaixo dele, mas agora você está debaixo da graça. Vamos ver essa história aí. Eu vou projetar aqui, você pode acompanhar por aqui, mas pode acompanhar também na sua versão aí, qual seja ela, tá bom? Vamos lá, me ajuda aí. Isso. Disse o Senhor a Moisés. Isso aqui é aquele contexto da última praga, né? Contexto do povo cativo no Egito. E ali, então, Deus levanta Moisés para ser o seu libertador. E ele vai dizer, então, a Moisés e Arão, auxiliar técnico de Moisés ali. E os dois, então, recebem a seguinte mensagem: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, hoje é dia 10 também, né? Não é o primeiro mês do ano, não. Cada um tomará para si um cordeiro. E aí já nota o detalhe da figura do cordeiro aparecendo aí, nesse contexto. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue
e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os seus deuses, os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Você vê que as instruções são detalhadas, mas o elemento principal aí de toda essa história é a figura desse cordeiro, né? Ele é um animal que é trazido ali para esse ambiente. Esse animal, então, ele é preparado, o sangue dele também tem uma função, as outras partes dele devem ser comidas, queimadas, enfim, tudo isso meio que depressa. Ele é a figura central. Todos esses preparativos eles vão girar em torno desse cordeiro que viria, ou sobreviria, ou não, em consequência de tomar essa atitude, né, de seguir as instruções referentes ao preparo desse cordeiro. Versículo 17, então. A festa dos pães asmos, né, guardai, porque nesse mesmo dia, e aí, né, tirei vossas hostes da terra do Egito. Então, um grande propósito aqui da libertação. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Aí uma semana, 7 dias. Né? Não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. A gente começa a ver a ênfase, repetição. A Bíblia ela faz muito isso. Isso é muito importante. Para não falar que eu não disse, né? Como o pai às vezes fala, né? Para não dizer que eu não falei, eu vou repetir. Então, a Bíblia é muito didática nesse sentido também. Chamou, pois, Moisés, então, todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. E essa palavra aparece ali, a palavra Páscoa significa passar por cima. E essa é a ideia de quando o anjo, né, viesse para destruir os primogênitos da terra do Egito e visse o sinal no umbral das portas, o sangue do cordeiro, então ele passaria por cima daquela casa. Essa é a ideia da Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã. Não pode sair de casa. Por quê? O Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, aí a palavra, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. Olhando para esse texto, então, eu vejo 5 características desse cordeiro, né? Nesse contexto aí, o cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa, esse cordeiro que aponta também nessas características para a pessoa de Jesus Cristo. E isso tudo, né, amarrado, apontando, né, e figurado também aqui na ceia, tá bom? Que não deixa de ser também uma refeição.
Claro que hoje nós podemos celebrar a ceia com alegria, sem pressa, né? Depende, né? Às vezes o pastor levanta a plaquinha aqui, mas a ideia é que a gente faça isso sem pressão no coração, né? Mas naquele dia ali havia uma certa tensão no ar, mas havia uma grande expectativa de salvação, né? A ceia não é para salvar hoje, mas ela aponta para aquele que salva, né? E celebrar a ceia hoje com alegria é porque nós já estamos cobertos por esse sangue, graças a Deus. Tá bom? Primeira característica é que esse cordeiro ele deveria ser um cordeiro singular. Ele tem características que nenhum outro poderia ter. É um cordeiro especial. Tá? E nós vemos isso, tá? Quando olhamos para a pergunta lá que Isaac faz para Abraão, né? Quando da história do sacrifício, Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho. E aí eles começam a caminhada, quem conhece a história vai lembrar, tenta se colocar nessa situação, no lugar do pai e no lugar do filho. E aí em determinado momento eles estão chegando ali ao local do sacrifício, e o filho fala, eu estou vendo aqui, eu estou levando aqui a madeira, né, do sacrifício, estou vendo o local preparado aqui, do altar, mas onde é que está o cordeiro? Já naquele dia, né, um menino olha para a situação e fala, está tudo certo, pai, mas onde está o cordeiro? Qual é a resposta do pai para aquele filho? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Esse cordeiro não era qualquer um. E nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar nisso. Deus coloca instruções de como deveria ser esse animal. Esse animal, ele deveria ser, vocês lembram lá? Né? Um animal separado, sem nenhum defeito, né? Determinado tempo de vida. Para cada família era se a família for pequena, tem toda uma descrição da singularidade desse. Não é qualquer um que você vai pegando. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Na verdade, até são. Sabia disso? Sabe o que eu acredito nessa frase? Todos os caminhos levam a Deus? Verdade. A Bíblia fala que um dia, todo joelho se dobrará. Todos vão chegar diante dele. Todos vão chegar diante do juiz. Por um caminho ou por outro, eles vão aparecer na frente dele. O problema é o que vai acontecer dali para lá. Para alguns, ele vai dizer assim, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Para outros, ele vai dizer assim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Essa é a questão. Todos os caminhos vão levar até Deus? Ele é o dono de tudo, ninguém se esconde dele. E a Bíblia fala, um dia todos vão comparecer diante do juiz. Mas existe regra, jeito, forma, padrão para ser aceito diante dele. Não ache você que simplesmente frequentar uma igreja, por melhor que ela seja, por mais bem estruturada que ela seja. Ah, mas eu frequento igreja EPG. Bom, melhorou. Mas ainda assim, isso não é suficiente. Não está no frequentar ou no oferecer certo tipo de sacrifício, doação de verba para a comunidade, serviço social. Isso não é parâmetro para adentrar ao céu. Isso não é condição, isso deveria e deve ser a consequência de alguém que já entendeu o sacrifício de Jesus. Frequentar igreja, pequeno grupo, fazer assistência social, né? Enfim, ofertar, ajudar as pessoas, se batizar, tomar a ceia. Tem gente que acha que se tomar a ceia, hoje, essa semana está limpo. Ou que teve que, não, domingo que vem tem ceia, então essa semana eu não posso pecar. Coloca um negócio meio místico no elemento da ceia, que se tomar em pecado vai corroer lá por dentro. Isso aqui não deixa de ser simbólico, gente. Um pedaço de pão e um pouco de suco. O que ele representa, a singularidade da representação disso, que está por trás disso, é o que importa. Tudo que significa isso, de maneira tão especial. Esse animal não poderia ser qualquer animal. A adoração não pode ser a qualquer um, nem de qualquer jeito, mas só a um único Deus. João 1, 29. Vai lá comigo. Esses textos nós vamos ler todos.
E nenhum deles vai estar projetado aí. Então você vai ter que ser rápido no gatilho aí. Se achar primeiro que eu, você espera. Se eu achar primeiro, eu não vou esperar não. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro vai dizer em 1 Pedro, é aquele que foi morto. É um cordeiro separado, especial, escolhido desde antes da fundação do mundo. Esse cordeiro já havia sido morto no plano de Deus, por mim e por você. Ele é singular. A salvação não está em nenhum outro, apenas nele, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E aqui já começa a perceber a condição para você participar desta festa de hoje aqui. Se você reconhece que ele é o único Cordeiro que tira o pecado do mundo, que não é igreja, não são suas obras, sua boa vida, mas ninguém, nenhuma religião, nenhum outro nome ao qual importa que sejamos salvos, senão o de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele é singular. Ele é o Cordeiro suficiente para uma pessoa. Vimos isso na história de Abraão e Isaac. Onde está o Cordeiro? Ele será a provisão de Deus suficiente por Isaac e para cada um que crê. Ele é o Cordeiro suficiente para uma família. Essa história que nós lemos também no contexto de Êxodo, da primeira Páscoa, fala que cada família tinha que crer que aquele cordeiro imolado, o sangue dele, seria suficiente para libertar, para livrar aquele primogênito da morte. A família tinha que entender que isso era suficiente. Ele é suficiente para uma nação. Isaías fala também do cordeiro que veio para Israel, salvação de Israel. E ele, como nós vimos aqui nesse texto de João 1:29, é o Cordeiro de Deus suficiente para tirar o pecado do mundo inteiro. Jesus é suficiente, meu irmão. João 3,16 amarra isso aí, né? Deus amou o mundo, só que de trás para frente, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aí vai lá para frente, lá para cima, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cordeiro de Deus, esse Deus que amou o mundo, suficiente para tirar o pecado do mundo, mas precisa haver uma fé pessoal, individual. Eu não posso salvar meu filho, você não pode salvar seu cônjuge, nem seu irmão, nem ninguém, nem sua sogra. Mas ele pode. Amém. Amém, sogra? Tá aí? Ele pode. Ele é o Cordeiro de Deus suficiente. Mas ele é santo. Essa é uma característica também que o torna, singular. Ele é santo. Ele tinha que ser um cordeiro sem defeito. Tem características desse cordeiro que nós temos que entender. Jesus, como o Cordeiro de Deus, também é santo. O texto Paulo fala que Jesus não conheceu o pecado. Pedro fala que nele não se achou nenhum pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E João, para completar, fala que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Nós temos que crer nisso e a história prova isso, a sua vida mostra isso. Hebreus também fala que ele sofreu tudo assim como nós, porém sem pecado. Ele é santo. Por isso que tem que ser ele, por isso que ele é singular. Por mais que alguém te ame e queira e se proponha a entregar a sua vida no seu lugar, essa pessoa não poderia fazê-lo, porque ela já nasceu no pecado. Eu falo isso aqui na classe de vida cristã. Se você está visitando a gente hoje, você está convidado a permanecer conosco no final desse tempo, que tinha que ser Jesus. Óbvio, porque ele é santo. Mas porque ele atinge essa condição, ele supra essa condição de Deus diante do pecado do homem. Porque quando o pecado entra no mundo, quem peca lá no Jardim do Éden é o homem. Logo, para ser justo, é um homem que deveria morrer. Por outro lado, quando o homem peca no Jardim do Éden, quem é ofendido com esse pecado é Deus. Logo, aquele que deveria morrer deveria ser à altura para pagar a ofensa feita a Deus. Por isso,
Vai para a cruz aquele que é 100% homem e 100% Deus. Perfeito. Perfeito. O Cordeiro de Deus. Singular e santo. Para atingir e suprir essa condição por mim e por você. No meu e no seu lugar. Ele é singular. Ele é santo. Mas nós temos que lembrar que para ser quem ele é, ele teve que morrer. Esse Cordeiro, para que a obra da redenção fosse completa, ele deveria morrer. Porque essa é uma exigência do Deus santo, justo. O salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isso aconteceu desde o princípio lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecam, eles rapidamente providenciam folhas, porque perceberam que estavam nus. Veio sobre eles a vergonha do pecado. Então, para cobrir a sua vergonha, eles providenciaram folhas de figueira. E é impressionante, porque nós vemos que no contexto Deus não aceita aquela oferta ou aquela roupagem de folhas de figueira. Agora é óbvio, se você já viu desenhos de Adão e Eva com a folhinha, ela cobre a nudez, não cobre? Verdade. Então a questão de Deus não ter aceito as folhas, não é porque a folha não cobria a nudez, é porque as folhas, elas não cumpriam a exigência da lei de Deus, do caráter de Deus, da ordem que Deus havia dado ali a eles. No dia em que comerem, certamente morrerão. De novo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Folhas de figueiras não derramam sangue. Pela primeira vez na história da humanidade, alguém deveria morrer. Deveria ser eles. Mas Deus providencia então na sua graça um substituto. Inocente, santo, sem culpa, para morrer, para dar a vida no lugar dos pecadores. Um cordeiro é sacrificado. Provavelmente um daqueles que eles brincavam para cima e para baixo ali no jardim. Deu nome para ele, com certeza, para aquele bichinho. E agora, de maneira assim, dramática, ele vai ver, provavelmente ali, o cordeiro sendo sacrificado na sua frente. Morto. Seu sangue derramado para que com a pele daquele animal ele fosse coberto, agora sim, da sua vergonha. Não só física, mas agora também espiritual. Deus já estava mostrando para a humanidade a sua condição para com o pecado. Vez por vez, ano após ano, isso se repetia, com o povo de Israel trazendo anualmente os sacrifícios, ofertas pelo pecado, com um derramamento de sangue. E o sumo sacerdote fazia essa oferta, queimava a carne, até que um dia o Cordeiro de Deus veio ao mundo. Definitivamente, então, ele também, inocente, sem culpa, o Cordeiro singular e santo tem que ser sacrificado para que o seu sangue derramado possa também cobrir a mim e a você do nosso pecado definitivamente. Por isso não precisamos mais hoje trazer oferta de sangue. A oferta que Deus quer agora é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, a nossa vida, os nossos corpos, o nosso ser como um todo. Porque foi para isso que ele morreu. E quando você tomar a ceia daqui a pouco, você vai lembrar disso. Ele morreu no meu lugar. Esse sangue deveria ter sido meu, mas ele derramou dele para eu estar aqui hoje. Não só ouvindo, mas tendo a possibilidade de adorá-lo e proclamá-lo para aqueles que ainda não conhecem. Sacrificado. Olha o texto de Mateus 20, 28. Em Mateus 20, 28. O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar o quê? A sua vida em resgate por muitos.
esse texto de Apocalipse 5. Vamos rapidamente lá para ele também. Muito bonito essa leitura também, 5:9. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Como é que Deus te resgatou? Por meio do seu sangue. Ele morreu por você. Algumas pessoas dizem que admiram, né, a vida de Jesus, os exemplos de Jesus, os ensinos de Jesus, enfim. Outros põem a sua confiança nos milagres de Jesus. Tem gente que frequenta a igreja, vem para cá só esperando receber alguma coisa de Jesus. Uma cura, né, um emprego, a casa própria, né, o título do mundial, alguma coisa assim. Mas ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, mas sim pelo seu sangue. A gente está brincando aqui, mas não se esqueça disso. De novo, não é frequentando uma igreja, participando apenas, né, de um pequeno grupo, fazendo obras de caridade ou algum tipo de sacrifício humano. Você não é salvo por nada disso. Você só pode ser salvo pelo sangue de Jesus. Não tem outro meio. É a morte de Cristo que nos traz a salvação. E é esse o ponto que eu quero chegar agora. Esse cordeiro morreu naquele dia ali. Ele foi sacrificado, ele teve que ser morto. Por quê? Porque havia uma praga pairando no mundo. E chegaria uma praga que iria ceifar a vida dos primogênitos agora. A última praga. E a única condição de salvação para os primogênitos de Israel seria o sangue do cordeiro passado no umbral da porta. Parece, que loucura, né? Imagine você naquele dia ali. Eu tenho um filho único. Pensa você no seu filho, na sua filha. Se alguém falasse para você que você tinha que fazer algo assim para que a vida do seu filho fosse salvo, e você nunca viu nada parecido, você está vendo que pragas estão sobrevindo, e agora viria uma, e ele ia ceifar a vida do seu filho, mas havia uma condição de salvação. E aí você pensa, eu vou ter que fazer apenas isso. Mas será que vai dar certo? E você começa a ouvir, imagina na hora que a coisa começa a pegar, você começa a ouvir a gritaria que vem lá do palácio ou das casas vizinhas dos egípcios. Gente desesperada, meu filho, enfim, buscando alguma ajuda, tentando entender por que estava morrendo todo mundo. Todas as crianças, os primogênitos, podiam ser jovens também, enfim. E aquele desespero ao redor e você tendo que ter fé na palavra de Deus. Parece estranho, eu não preciso fazer nada de muito especial, eu não posso correr, não posso sair, eu tenho dinheiro, se for o caso eu posso pagar um pouco mais, né? Eu tenho inteligência, eu posso trabalhar para alguém, mas só passar o sangue na porta é suficiente. Parece ridículo, mas exige fé. Teria que ter fé, teria que colocar ali, fazer o que Deus pediu e parar ali naquele momento, descansar o coração e dizer: Deus não mente. Se Ele prometeu que essa é a condição, Ele vai ser fiel. E nenhuma praga vai atingir a minha casa. Porque eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. E ele falou: fiquem lá dentro, não saiam de lá. Mas fiquem espertos, preparados. Porque logo vocês vão precisar correr.
Não deixem nada para trás. Vão embora. Não fiquem querendo pegar nada aí. Daqui a pouco vocês vão sair. Mas por enquanto, hoje é dia de descansar, esperar, confiar nesse plano que parece tão, aos olhos humanos, tão pequeno, tão ridículo às vezes. Então o negócio é apenas ter fé na obra de Deus. Eu preciso apenas ter fé naquilo que Deus propôs como salvação, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe o que você tinha que ter feito? Sabe o que você tinha que ter feito? Ser santo, sem pecado. Mas isso não depende de você, porque você já nasceu pecador. Então, nada que você possa fazer vai adiantar. O que você precisa é olhar para aquele que já fez no seu lugar. A salvação, ela é por obra. Mas a obra de Cristo na cruz. Nenhuma obra humana pode salvar ninguém. Apenas a obra de Jesus Cristo, que sim é humano, mas também 100% Deus. Não basta saber que o Cordeiro foi morto. Tem muita gente boa de Bíblia, né? Boa de teologia, boa de retórica, de argumento, que está na igreja e conhece vários textos, articula bem, até pode dar aula. Mas a questão não está apenas no intelecto. Não é o sangue do Cordeiro que livra do juízo, mas o sangue aplicado. Não basta eu saber disso, eu tenho que confiar e me apropriar disso pela fé. Não basta responder certo no Enem. Isso tem que ser visto na minha vida, do dia a dia. Me apropriar da fé pelo sangue do Cordeiro. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre vós. Aí sim. A apropriação precisa ser pessoal. Cristo me amou e se entregou por mim. Claro que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas para ser salvo, eu, Paulo, tenho que crer. Eu, Paulo, tenho que crer. Que ele se entregou e morreu por mim. Isso me faz especial, porque ele me amou. Talvez você esteja aqui com esse complexo maldito de inferioridade, de qualquer coisa que subestime esse amor de Deus. Ou o contrário, superestime o seu amor próprio. E você tem que se humilhar, mas também olhar para tão grande amor que foi por você. Você não é inútil. Deus nunca deixou de percebê-lo, em momento algum. Seja você quem for, história que você tenha tido para trás, maneira como você chegou aqui hoje, eu não sei, mas Deus te trouxe aqui, não foi por um acaso. Deus tem permitido você ouvir essa palavra, porque Ele te ama. Ela é para você, assim como é para mim. Quando você olhar para essa mesa, você vai ter que olhar e perceber o amor de Deus especial pelo seu CPF. Não é só pela Igreja Batista do Horto do IP, pelos cristãos do mundo, é o amor pelo Paulo, pela Maria, pelo João, pelo Lucas, pela Ana. Ele me amou e se entregou por mim. E o que vai importar naquele dia não é a sua religião, as suas obras, os seus méritos, os seus dons, por melhores que sejam, mas se você está ou não debaixo do sangue do Cordeiro. É isso que vai importar. O cara poderia ser quem fosse naquele dia ali. Poderia ser um cara muito útil na obra ali, um cara até piedoso. Mas se ele não tivesse obedecido por meio da fé e passado o sangue na porta, não haveria chance para o primogênito ali. Não haveria. Os filhos de Jacó não eram melhores, nem mais hábeis, nem mais santos, nem mais justos que qualquer outro filho de nenhum egípcio ali. O que os distinguia naquele dia era apenas uma coisa: o sangue do Cordeiro. E quem está debaixo desse sangue está justificado. Está justificado. Não há mais condenação para aqueles que estão em
Ah, não era na Igreja Batista? Não. Em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Não há. Não há. O seu coração vai querer te condenar. O diabo vai querer te condenar. As pessoas vão querer te condenar. Ninguém aqui é santo nesse sentido. Todo mundo é pecador, miserável, tem que pedir perdão, tem que arrepender, tem que confessar. Né? A ceia é para isso. Aliás, a única coisa que impede de tomar a ceia é essa relação, né, horizontal de irmão para com irmão. Isso é pecar contra o corpo é a igreja. Então você vai ter coisa que você vai ter que acertar sim. Mas não deixe nem teu coração, nem o diabo, nem o mundo dizer que por causa de A ou B, de coisa aqui ou acolá, você perdeu a sua salvação, ou você está condenado agora porque você fez isso, ou tal coisa que você fez, não tem perdão. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por fim, Ele é o Cordeiro. Vamos ver se a gente lembra? Singular. Ele é santo, ele foi sacrificado para ser o Salvador, e daqueles que ele é o Salvador, ele continua sendo o sustentador. Vocês percebem que, dentro do contexto ali, né, o sangue foi colocado na porta para salvar, mas eles continuavam se alimentando do Cordeiro. Continuavam se alimentando do Cordeiro. O Cordeiro ia sustentar esse povo até a saída deles para a terra prometida. Aqueles que são salvos pelo sangue alimentam-se do Cordeiro. O sangue nos livra do cativeiro e da morte. O Cordeiro nos sustenta para a caminhada rumo a Canaã celestial. Cristo é o nosso alimento. É o maná que desceu do céu. É o pão da vida, a água da vida. Cristo é o Cordeiro de Deus que nos alimenta todos os dias, por meio da sua palavra e do seu Espírito. Maravilha isso. Quando nós olharmos para essa mesa, nós vamos lembrar que é pela graça que nós estamos aqui. Ele morreu por nós, e estar aqui hoje adorando é prova de que Ele continua sustentando o seu povo. A graça dele nos sustenta, a misericórdia dele se renova a cada dia, para que a gente possa continuar seguindo nessa caminhada até a Canaã celestial. Ele é o nosso sustentador. Olha que interessante esses objetos, né, simbólico. O cordeiro, né, que é assado no fogo, vai simbolizar o cordeiro que sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Cristo foi ferido e moído por nós. As ervas amargas, naquele contexto, vão simbolizar o sofrimento que deixaram lá no Egito e das provas que teriam pela frente. E a vida continua tendo, né, muitas ervas amargas que virão pelo nosso caminho. Elas são necessárias para mostrar que é por meio de sofrimento que importa que a gente continue, né, perseverando nessa caminhada e honrando esse Deus que nos salvou. E os pães sem fermento, o fermento nesse contexto e em vários contextos, não em todos os contextos, né, toda vez que você vê um fermento na Bíblia que ele vai simbolizar pecado, mas na maioria das vezes ele vai ser símbolo de impureza, de pecado, de falso ensino, de hipocrisia e vida pecaminosa. É esse fermento que nós precisamos estar impedindo que cresça, né, que faça crescer as más obras na nossa vida e nos purificando, né, de tudo isso, tirando esse tipo de fermento, né, da massa da nossa vida, que deve ser santa para agradar aquele que nos salvou. Não esqueça disso, Ele continua sendo o nosso sustentador. Ele continua sendo o nosso sustentador. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E a pergunta é, então, pastor, diante disso, quem é que pode participar da ceia? Espero que você tenha entendido o recado. Quem pode participar da ceia? Todo aquele que já está coberto pelo sangue do Cordeiro. Em outras palavras, se você já tem certeza da sua salvação, já entregou sua vida para Jesus Cristo, não importa se você é da igreja batista, da igreja A, B, C ou D, mas se naquela igreja você entendeu o evangelho, entregou sua vida para Jesus, sua vida está coberta pelo sangue do Cordeiro, você é mais do que convidado, você é ordenado a participar da ceia, porque a ceia não é de igreja batista, a ceia é do Senhor. Por outro lado, por mais que você seja um velho guerreiro ou guerreira aqui nessa igreja, de tempos e tempos, participa de PG, e seja lá o que for, líder do não sei do que, mas ainda não tem essa convicção, você não faz parte do corpo de Cristo ainda. Como vai comer dele se você não tem comunhão com ele? E a comunhão não é apenas a participação física, mas é a participação dos seus sofrimentos,
Porque pela fé um dia você reconheceu o sacrifício dele e entregou sua vida para ele. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não tomou essa decisão, se Jesus não é real na sua vida, não teve um encontro verdadeiro com ele, a ceia não é para você neste momento. Mas ore a Deus, quem sabe? Tudo isso serviu também para alertar você em relação à urgência e o tamanho dessa graça e desse amor, e parar de confiar em você mesmo para a sua salvação e estar submetendo sua vida agora ao sacrifício e ao sangue desse cordeiro para cobrir a tua casa, a casa do teu coração, e nenhuma praga vai alcançar, não vai haver condenação se você estiver coberto por ela. E o que é mais maravilhoso, gente, naquele dia eles foram salvos, e no dia seguinte eles estavam saindo libertos, rumo a uma terra prometida. Uma estrada de sofrimento, uma estrada de grandes tormentas, onde eles também provaram do amor de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, com milagres acontecendo, e continuaram seguindo em frente, até o dia em que encontraram essa terra. Nós também, uma vez salvos por Jesus Cristo, tendo coberto a nossa casa, a nossa vida com o sangue dele, ele nos salvou e nos libertou do pecado, para começar uma caminhada a uma Canaã celestial. E um dia nós alcançaremos. E lá não haverá, como foi dito aqui, mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Até lá a caminhada de sofrimento, a caminhada de perseguição, inimigos vêm atrás. Mas Deus é conosco, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E que os mares dos problemas, eles se abririam pela fé em Jesus Cristo. Nós iríamos atravessar. E um dia nós chegaremos lá. Ele prometeu. E quando você tomar a ceia, você tem que lembrar dessa caminhada. Eu não sei em qual ponto dela você está. Pode ser o fim dela para você aqui hoje. Mas a inauguração da entrada de uma terra prometida maravilhosa. E muitos dos nossos irmãos já estão lá, celebrando a chegada. Eu não sei como está você, meu irmão, minha irmã. É hora de você se avaliar agora, antes de servirmos os elementos. E se você tem algum problema com alguém aqui, seja de qual ordem for, pessoal, avalie-se a si mesmo. Peça perdão a Deus. Você não pode continuar vivendo desse jeito, porque o que Jesus fez por você, irmão, não lhe dá o direito de se chamar cristão e viver do seu jeito, em amor a Deus e ao próximo. Você não tem esse direito de querer viver de qualquer jeito, frequentando vez ou outra. Deus te salvou para ser luz, para ser sal, para proclamar esse amor dele. Você não está aqui para fazer a sua regra. A Bíblia é a palavra de Deus, é a regra de fé e de prática da nossa vida, e nós temos que obedecê-la. Ele morreu por isso, Ele te deu poder, o Espírito Santo veio para isso, para te sustentar e para te guiar até o dia final. Peça perdão a Deus aí agora. Se tem algo para acertar, coloque no teu coração que você vai fazê-lo. Deus pode te perdoar agora, não tem carência. Pastor, mas tem uma pessoa lá longe que eu ainda preciso conversar. Deixa eu passar a ceia. Se você colocar no teu coração, honestamente, diante de Deus, o arrependimento, e que vai acertar com essa pessoa assim que encontrar com ela, Ele te perdoa agora. Agora. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Ele é o Cordeiro de Deus.